Não tem o lado atraente do desejo, não vem disfarçada de justiceira como a raiva, não se enfeita com ornamentos sombrios como o orgulho e nem mesmo é preguiçosa como a ignorância. Não importa sob que luz seja examinada, sempre a inveja surge como algo detestável. Então parece que chegou a hora de falarmos sobre inveja nesse podcast, Isabela. Sim! E quem falou esse trecho aqui foi o Mathieu Ricard, no livro Felicidade, a Prática do Bem-Estar. E aí, o que você acha, Nath? Eu acho que é muito difícil falar sobre inveja, né, Isabela? Você não queria participar hoje, né? Não, falei que hoje vou ficar aqui só comendo chocolate e ouvindo você falar. Ah, não vai mesmo. Mas por que é tão difícil falar sobre inveja, será, né? É porque a gente não sente, né, Natália? Não, eu não sinto. Você sente? Eu nunca senti inveja. Então, é coisa dos outros isso. Isso é coisa de invejoso. Minhas amigas sentem inveja. Aquelas fofoqueiras. Mas eu não. É porque é feio, será? É feio sentir inveja, né? Mas brincadeiras à parte, eu sinto bastante inveja. Você sente? Ah, claro. Quem tem Instagram sente inveja, né, Isabela? Ai, nossa. Se quem tem apego tem medo, quem tem Instagram tem inveja. Mas, Isabela, a gente foi atropelando as coisas por aqui, Pois né? é. Antes de começar oficialmente esse podcast e de contar a nossa música de hoje, que é curiosa. Pra não dizer outra coisa. Nós temos um recado, que é o Alinha, que é o curso presencial que nós vamos oferecer em São Paulo, a partir do dia 5 de setembro. Estão com as últimas vagas. É isso, Isabela? É isso mesmo! E é um curso muito legal, que a gente vai passar pelo conteúdo inteiro do programa CIB, Cultivando o Equilíbrio Emocional, no qual nós somos formadas. E, além disso, tem um retiro no meio. Então, assim, que oportunidade, né? Sim. Da gente parar, respirar, testar a prática de meditação, olhar para as emoções, além de um podcast, né? Vamos fazer isso na prática, gente? Sim. E a gente vai falar de inveja nesse curso, né? Ah, sim. De todas as emoções, como lidar com a raiva, com a tristeza, com medo, ansiedade, desprezo, ciúme, inveja, culpa, arrependimento. E se você não é de São Paulo e você tem interesse em saber quando a gente vai lançar o nosso curso online novamente, a terceira turma, deixa o seu e-mail em ocursodasemoções.com.br/meavisa, que por lá a gente vai te avisar assim que abrirmos as inscrições. Como que é a mente da inveja operando? A mente da inveja operando é aquela que olha uma felicidade acontecendo, mas não consegue se alegrar por aquilo. Só consegue ter essa seta que vai caindo, né? Uma vez num curso nosso, uma participante descreveu a inveja assim. Ela falou que a hora que ela ouviu aquilo, ela, ao invés da coisa descer reta, como numa seta direta, desceu batendo em todos os cantos. Acho que é isso, né? A gente vê uma alegria e não conseguir participar daquela alegria. A gente não faz parte daquilo, então a gente sente inveja. E é muito curioso porque às vezes a gente se pega sentindo inveja de alguém que a gente gosta, né? Esse é um bom ponto, porque às vezes a gente acha que inveja é só das pessoas que não estão no nosso círculo de amizades. Isso, e a música que a gente vai falar hoje vai trazer um pouco desse cenário, né? De uma inveja de uma pessoa que talvez não esteja tanto no círculo dela. Mas acontece muito da gente sentir inveja de amigos que a gente gosta muito. E aí, por isso que fica difícil localizar a inveja. Porque quase que a gente não se permite. Não é possível que eu tô sentindo inveja dessa pessoa. Essa pessoa é tão legal comigo, né? Mas, lógico que é possível. Porque a inveja não tem a ver com o outro. Não tem, a inveja tem a ver com a gente. Qual é a música de hoje, Isabela? Ai, gente, depois de Adriana Calcanhoto, a gente vai precisar trazer uma diva do funk. Então a música não tem muita poesia, mas tem muita verdade. Tem. É uma música escancarada. Então a música se chama Beijinho no Ombro, da Valesca Popozuda. Então, Isabela, chega de lero-lero e vamos analisar a música? Vamos. Vamos ouvir? Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita. Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam a cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história.
Eu acho que essa estrofe, assim, o geralzão, é que ela conta que tem 2 tipos de pessoas no mundo. Então a Valesca já tá dizendo pra gente assim, é o seguinte, pessoal, tem 2 tipos. Tem as boas, que são as minhas, que estão do meu lado, né? A galera que tá aqui comigo, que vai ver minha vitória. E tem as ruins, as más, que eu quero que viva. Mas eu quero que viva pra me ver arrasando. Né? E a inveja tem muito isso. Tem essa mente do combate, tem a mente do exército, que depois ela continua falando, é tiro, porrada e bomba, confronto, competição. É a mente da inveja, né? Um contra o outro. Tem um gatilho de insegurança, né, na inveja, assim, porque eu acho que eu não tenho o suficiente, ou eu não sou boa o suficiente, ou né? Porque às vezes eu não consigo lidar com faltas que eu tenho, eu sinto inveja, né? Ela termina assim, né? Aqui 2 papos não se cria nem faz história. E aí a gente tem que pesquisar, porque tem muitas gírias nesse Brasil, e a gente descobriu que 2 papos é uma gíria pra uma pessoa que é 2 caras, que é falsa. Eu não sabia disso. Então assim, aqui não, queridinha. Aqui você não. Se você errou comigo, foi uma vez só, você virou minha inimiga. Ela tá subindo a cerquinha. É bem o clipe da Valesca Popozuda mesmo, que ela tá no castelo medieval. Ela tá subindo a cerquinha e falando, ó, é até aqui que você vai comigo. E sem olhar pra gíria, quando eu leio 2 papos não se cria, é assim, não tem colaboração aqui, né? É uma coisa de competitividade. É verdade. Não tem um papo fluindo aqui. É uma competição. Não tem conversa. Eu um mando, você obedece, outro. Um contra o outro. Aliás, no livro que você estava lendo, ele fala isso, né? Que a sua inveja, a sua fúria, o seu desejo por aquela pessoa não ter aquilo, não vai evitar que ele tenha alegria e que ele tenha sucesso, que aquilo que ele esteja desfrutando não se manifeste, né? Só vai fazer mal pra você. Pois é, gente. A inveja faz mal pra quem sente, né? Só que parece que nessa música ela não tá entendendo isso. Então, aí a gente ficou, né? Será que é desprezo? Porque aqui, esse trecho tá bem parecido com desprezo, né? Ela tá desprezando. Olha, você aí, queridinha. Eu acho que tem um pouco de desprezo nessa música, porque o desprezo, o que o desprezo diz? Eu sou melhor que você, né? Eu me acho melhor do que você. E eu não quero interagir, eu não preciso interagir aqui. Tem um pouco disso aqui. Ela tá dizendo o tempo inteiro assim, você é pior que eu. Mas tem uma pegadinha que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ouvir mais? Vamos. Pra ver se a gente descobre essa pegadinha? Vamos lá. Se cria e nem faz história, acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Acredito em Deus e faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. E aí ela fala, né? Acredito em Deus e faço ele de escudo. E aí a Isabela teve uma sacada boa aqui, né? Por que ela acha que Deus vai proteger ela e não vai proteger o outro, né? Que Deus é esse, né? Deus vai me proteger, mas não vai proteger você. É, de novo, uma ideia de bem e mal. É que a outra pessoa é demoníaca. E de gosto não gosto, né? Assim, tem a minha galera e o resto, né? Então, sim. Deus vai proteger a gente aqui. Nosso... Que ideia, né? Então, assim, essa frase muito simples e muito falada, né? A Natália lendo, parece até um poema, né? Acredito em Deus e faço ele de escudo. Mas, na real, é uma mente da competição de novo, né? Eu tô usando Deus pra me proteger de alguém que eu julgo ser o mal, assim. E aí, late mais alto que aqui eu não te escuto. Aqui, eu acho que começa a aparecer a inveja dela. Por que foi tão difícil achar uma música sobre inveja? Porque não tem nenhuma música de inveja em primeira pessoa, dizendo eu sinto inveja. Aliás, se tem, a gente não descobriu, né? Deve ter. Mas a gente não descobriu. E aí, a gente começou a ler essa música e entendendo que ela tá o tempo inteiro apontando a inveja no outro, mas é isso que a gente faz o tempo todo. Com a inveja, não é? É muito mais fácil dizer que alguém sente inveja do fulano ou de mim, do que assumir que eu sinto inveja, né? E aqui me parece que a inveja dela começa a aparecer, assim. Não é só um desprezo, né? É uma competição mesmo. O desprezo tá muito próximo da aversão, né? O Paul Ekman diz. Só que aqui ela tá competindo, ela tá mandando, late mais alto, sua cachorra. Então é um processo, apesar dela apontar a inveja na outra pessoa, a inveja tá acontecendo nela, inevitavelmente. Tem uma obsessão na inveja, né? E essa música é toda sobre isso. Ela tá obcecada com essa outra pessoa. Ela não para de falar dessa mulher. Então, quando ela diz assim, tá querendo aparecer,
eu ouço a inveja falando, assim. É como se a pessoa estivesse fazendo algo legal. Eu já fiz isso. Você já fez, Bela? Mas isso é uma expressão que a gente usa muito. Que usa muito, né? Ah, tá querendo aparecer. A pessoa tá fazendo uma coisa legal, né? Tipo, sei lá, escrever um texto legal ou, enfim... Tá com um vestido lindo, né? Tá bonita, linda na festa, tá bonita, tá com um decote, tá alguma conseguiu... coisa que você olha e fala assim, nossa, tá querendo aparecer, tá né? querendo aparecer. Putz. É muito mais fácil falar que ela tá querendo aparecer do que a gente queria aquilo, né? Uhum. Se eu tivesse me alegrando com aquilo, eu não usaria essa expressão. Você já parou pra pensar? Do tipo, veio uma mulher linda, maravilhosa. Se eu tivesse me alegrando, fosse minha amiga e eu tivesse feliz, parte daquilo... Você não fala, tá querendo aparecer. Eu não falo, nossa, tá querendo aparecer. Não. Mas olha o que é legal aqui, que eu acho que aqui a gente pode começar a falar do lado bom da inveja. Como todas as emoções, a inveja também tem um lado bom. Que é assim, por trás desse tá querendo aparecer, tem alguma ação. Ou decote, ou livro, ou algum texto, algum post, alguma coisa que ela fez que te desperta uma como você falou, né? Essa ação é importante pra você. É isso que a inveja tá te dizendo. Então, quanto mais a gente puder enxergar a inveja e falar assim, tô sentindo inveja. Talvez isso seja importante pra mim. E aí o Ponlov Rinpoche, ele fala disso muito lindamente no livro Resgate Emocional. E aí ele diz assim, quando a gente percebe a inveja, a beleza de perceber, é porque a gente vai poder dizer assim, não vai ter correria aqui. Eu tô te vendo, inveja, eu sei que você tá aqui, mas não vai ter correria aqui. Eu não preciso agir do jeito que eu normalmente ajo. E aí, cada um vai agir de um jeito, né, a partir da inveja, mas uma coisa muito comum pode ser evitar a pessoa, porque eu não tô dando conta. Pode ser que a gente nem vá pra uma ação negativa, impedir a pessoa de fazer tal coisa, né, mas às vezes a nossa mente vai pra um lugar ruim quando a gente tá sentindo inveja. Ou às vezes a correria tem até a ver, às vezes, com o lance de se a pessoa escrever um livro, vou eu correndo escrever um livro atrás, né? Exato. Porque é tratar o problema como muito supérfluo. Isso é um apontamento, mas vamos investigar mais a fundo, né? Sem tempo ruim, assim. Exato. Será que isso é importante pra mim? Será que é o livro que é importante pra mim? Ou será que é fazer alguma coisa que beneficie as pessoas que é importante pra mim, né? Nossa, a gente vai começar a trazer a motivação, né? A gente vai começar a cavucar isso. Então vamos ouvir mais um trechinho? Vamos. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Keep calm, deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Keep calm e deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... Aí ela diz assim... Rala sua mandada, em algumas versões. O que é rala sua mandada? Sai daqui invejosa. Entendi. Então vamos lá, ela já começa assim, não sou covarde, já tô pronta pro combate. Então é isso, né? Combate, essa mente da inveja. Recalque é uma pessoa que se sente ameaçada ou insegura e critica os supostos responsáveis por coisas erradas na visão dela. Isso é Google. Eu acho que essa definição de recalque que você trouxe me parece muito a definição de inveja branda que o Mathieu Ricard dá no livro. Você... começa a acusar o outro. Assim, né? Mas assim, fingindo que não, né? Super assim, entre nós aqui. Vou falar uma coisinha, só porque eu sou muito ácida, né? É meu jeito. O meu sensor de piriguete explodiu. Então ela acusa a outra pessoa de piriguete, que é oferecida, né? Que é um termo super machista e julgador. É uma baita uma obsessão, né? Ela tá o tempo inteiro olhando pra outra, tá o tempo inteiro vendo o movimento da outra pessoa. Pega a sua inveja e vai pra... Que inveja, né? A outra pode até estar manifestando, mas a inveja que a gente tá presenciando aqui na música é a inveja dela mesma. E aí, nesse mesmo livro, Mathieu Ricard fala que a inveja é uma ferida no ego. Você tá sentindo alguma coisa, tá te futucando tem ali. Tem uma ameaça. Vamos ouvir o final, né? Pra gente investigar se tem desprezo aqui ou não? Vamos, então. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Beijo no ombro só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro só quem tem disposição. Então, beijinho no ombro, a figura, né, da Valesca Popozuda se dando esse beijinho no ombro, é muito uma imagem do desprezo. Então, por que essa música não é desprezo? Como eu falei, né? Eu acho que ela tem um pouco de desprezo também. Mas o desprezo, ele não se importa tanto com o outro, né? O desprezo não
tá importando com a inveja do outro. Não tá nem importando pra falar beijinho no ombro. Ele não quer conversa, assim. Olha pra cara do desprezo. É assim, meu, tipo, você é menor, assim. Depois a gente vai ver que o desprezo tem um gatilho de insegurança também. O desprezo, ciúme e inveja, eles vão nascer desse lugar, assim. Mas a forma dele se manifestar é um pouco diferente, assim. Ele não tá muito preocupado com o outro. Então, por isso que pra gente fica mais parecido com inveja o que ela tá sentindo aqui, assim. Porque ela tem uma preocupação muito grande com essa pessoa, né? Ela tem uma preocupação muito grande de se defender. Então, se ela precisa afirmar aqui que alguém é pior que ela, é porque tem uma relação de competição. Beijinho no ombro só para as invejosas de plantão eu acho maravilhoso. Porque tem a ideia de que a invejosa fica de plantão, esperando acontecer alguma Nossa, ideia. é mesmo! É uma ideia de que a inveja perdura, de que a inveja é estática, imóvel, imutável, né? E que se você tem inveja, você é uma pessoa invejosa. Aquela ideia da... Congelar. da fofoqueira que fica pendurada na janela, na rua, sabe? Uma ideia que vê só um lado de uma pessoa, uma ideia super cruel. De novo, ela dividindo o mundo, né? As invejosas de plantão. Com certeza, várias pessoas sentem inveja da Valesca Popozuda. Muitas. Provavelmente. Mas nem por isso a gente pode dizer que, né, essa pessoa é invejosa mesmo. Essa é real oficial. Será que a gente tá falando coisa com coisa nesse podcast? Eu tô achando muito uma loucura. Mas esse é o número 10. Se você não tá gostando desse, volta algum outro. Algum outro você vai gostar. Escuta de medo. Escuta. O de raiva. O da tristeza. Escuta É. da Sandy Júnior, de repente. Se você estiver achando esse muito ruim, desculpa. Desculpa qualquer coisa. Desculpa Ouve qualquer esse também. coisa. Aí depois tem, né? Beijinho no ombro, só quem fecha com o bonde. De novo, só pra quem é dos meus, vem aqui do meu ladinho, né? E essa ideia de fechar, quem fecha aqui comigo? É uma ideia de empresa, né? Assim, a gente tá aqui nesse grupinho. Quem veste a camisa aqui? Bolha, né? E beijinho no ombro, só quem tem disposição. Só quem vem comigo, só quem veste a camisa, só quem tá no meu time. Mas então, Isabela, como é que a gente lida com a inveja, hein? Porque olha só, o que a gente viu nessa música? Que a inveja é difícil de admitir. Inveja, a gente vai ter muita tendência de terceirizar a inveja. O outro sente inveja, mas eu não sinto inveja. E aí terceirizar também no sentido de que eu só sinto inveja porque o outro fez alguma coisa. Mas a gente não é muito hábil pra entender que aquilo nasce em mim. Daí a gente viu essa dinâmica da inveja, né? Que existe uma alegria disponível, mas aquilo não me envolve diretamente e por isso eu tenho uma dificuldade de me alegrar junto. Um cenário difícil, mas ao mesmo tempo ele traz boas notícias. Ele traz uma notícia assim de que esse ele tá me dizendo que talvez exista naquela ação da outra pessoa ou naquela manifestação da outra pessoa que aquilo é importante pra mim. Como lidar com isso, assim, né? Tem uma potência na inveja que se a gente puder olhar mais perto, é uma potência de realização, não é? Se eu consigo entender que aquilo realmente é importante pra mim, eu vou tomar uma providência pra agir diante daquilo, não? Sim, mas aí vem uma deturpação dessa visão, né? Que pode ser aquele negócio de se a outra escreveu um livro, então eu também vou escrever um livro. Porque aí você começa a operar com a própria mente da inveja. É, né? verdade. Aí é a emoção dizendo o que você tem que fazer. A outra pessoa escreveu um livro, eu senti inveja. Então escrever um livro é importante pra mim, eu vou lá escrever um livro. Mas você tá só agindo a partir da emoção. O que os professores convidam a gente a fazer é um processo muito mais interno, é a gente olhar pra isso, mas sem correria nem tempo ruim, né? Então a gente não vai ter ações a partir desse momento. Então casar e ter 4 filhos é importante pra mim, né? Eu não vou ter ações imediatas, mas eu vou começar a olhar pra minha própria vida, assim. A gente vai num funil com a nossa motivação, né? E aí eu acho que a gente chega naquela coisa da realização, porque se eu tô conseguindo ver a minha motivação, refinar a minha motivação, e aí eu acho que nesse lugar de investigação ela vai se tornando cada vez mais genuína, aí tem uma ação, porque o que vai fazer a gente agir? A nossa motivação. Qual que é o maior fogo para nossa ação? A motivação, né? Então, nossa, a inveja tem um lado muito positivo. De novo, né? A gente acabou de fazer um podcast sobre a tristeza e no fim a gente falou que a gente não dá conta de se sentir triste, né? Tipo, se a gente tiver um pouquinho de espaço para caber a inveja, ela vai poder dizer coisas muito importantes pra gente. Então a inveja é maravilhosa. Não é? Então tem várias fases. Tem a fase que a gente deixa ela chegar perto, porque ela vai chegar mesmo, e aí a gente vai
aprender a ouvir o que ela tá querendo nos dizer. Mas com uma curiosidadezinha, né? Com uma curiosidadezinha, com ponto de interrogação, com uma desconfiança na primeira coisa que ela diz. Mas depois também a gente vai ver que é possível que ela vire um pano de fundo só, assim, né? E tem um antídoto para a inveja, que é uma coisa que a gente pode praticar no nosso dia a dia. Qual que é o antídoto, Nath? Os professores vão chamar de alegria empática, que é a gente cultivar uma capacidade de se alegrar pelos outros, assim. E aí a gente pode começar por pessoas que sejam muito queridas para nós, porque às vezes vai ser difícil fazer isso com todo mundo, né? Mas tem uma outra coisa também que os professores dizem que vai caminhar junto com isso, que é a gente contemplar as nossas próprias alegrias, né, Bela? Uhum. Como que a gente faz isso? Do mesmo jeito que quando a gente tem acessos de raiva, isso vira um treino, né? Então, se eu começo a explodir de raiva, percebe como é mais fácil você entrar naquele lugarzinho de explodir quando chega a raiva. Também é um treino a gente começar a se alegrar. E aí a gente vai ter práticas pra isso. A gente vai ter práticas pra começar a reconhecer o que já tem de alegria. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas isso sempre me choca muito. Quando eu acordo um dia gripada, eu sempre penso, meu Deus, por que ontem eu não tava feliz? Porque gripe me baqueia demais. E aí eu falo, eu tinha uma garganta saudável ontem, eu não tinha dor no corpo. Por que eu não fui na academia? Que prática maravilhosa, né? Não é? É muito rápido. A gente coloca em prioridades muito rapidamente. É claro que a gente perde isso no dia a dia, por isso que vai ser um treino, um exercício. E os professores vão oferecer muitas práticas pra gente fazer, que vão além de um podcast, né? Que a gente vai ter que entrar e fazer mesmo de verdade. Mas no dia a dia dá pra fazer coisas tipo... pensar em coisas boas que aconteceram, né? No seu dia e tentar valorizar isso. O Mindy Rinpoche, ele fala que a gente tem 10 coisas positivas e uma negativa. E aí a gente se apega naquela uma coisa negativa e não nas 10 coisas positivas. E é mesmo, né? Se você vai olhar pra sua vida, não tem muito mais coisas boas do que ruins, só que as coisas ruins, elas ganham um espaço absurdo. E aí a gente foca naquela falta. E focar na falta é um prato cheio pra inveja. Como é que a gente acaba um podcast sobre inveja? Ai, de novo, né? Lendo alguém que saiba melhor do que a gente o que falar. Então a gente vai ler um trechinho. Esse é mais um trecho do livro Felicidade, do Matin Ricard, que a gente contou no começo. Precisamos considerar o seguinte: o que a felicidade dos outros pode realmente tirar de nós? Nada, é claro. Só o ego fica ferido com ela e a sente como uma dor. É ele que não suporta o bem-estar alheio quando estamos deprimidos ou a saúde alheia quando estamos doentes. Por que não tomar a alegria dos outros como uma fonte de inspiração, um exemplo vivo de felicidade realizada, em vez de fazer dela motivo de aborrecimento e frustração?